Avicena, também conhecido como Ibsina, nasceu no ano de 980, na cidade de Afshana, situada no atual Uzbequistão. Considerado um dos maiores filósofos e médicos da Idade Média, sua influência transcendeu as fronteiras do mundo islâmico e se estendeu à Europa, sendo essencial para a formação do pensamento filosófico e científico ocidental. A sua obra, abrangendo desde a filosofia aristotélica até inovações na medicina, permanece relevante até os dias atuais, marcando a transição entre o mundo antigo e o medieval. Durante sua vida, Avicena foi uma figura multifacetada, navegando com habilidade tanto pelo campo das ideias filosóficas quanto pelo prático da medicina. Sua carreira, que se estendeu até sua morte em 1037, não foi apenas uma busca pelo saber, mas também uma constante tentativa de integrar e harmonizar diferentes correntes de pensamento. Ele se destacou por sua habilidade em sintetizar e reinterpretar as obras de filósofos gregos, como Aristóteles e Platão, fundindo-as com a filosofia islâmica, o que contribuiu significativamente para o entendimento do mundo naquele período. A importância de Avicena vai além de sua produção literária e científica. Ele desempenhou um papel fundamental na difusão do conhecimento no mundo árabe e na Europa medieval. Seus escritos, principalmente sobre medicina, tiveram uma duradoura influência sobre o desenvolvimento da ciência médica no Ocidente. O Al-Qanun fi al-Tibb, ou o Livro da Medicina, foi considerado por séculos um dos textos médicos mais importantes na Europa, sendo amplamente utilizado nas universidades até o Renascimento. Além disso, a filosofia de Avicena também exerceu um impacto significativo nas tradições de pensamento que se desenvolveram na Europa medieval, particularmente no cristianismo e no pensamento escolástico. Suas interpretações das obras de Aristóteles moldaram o pensamento de filósofos como Tomás de Aquino, que, embora com uma visão distinta, deveu muito de seu trabalho à lógica e à metafísica de Avicena. Esse impacto demonstrou a força das ideias de Avicena, que ajudaram a fundar a base da filosofia ocidental medieval. Avicena também pode ser visto como um precursor do método científico, particularmente no campo da medicina. Suas investigações detalhadas sobre doenças e tratamentos clínicos se destacaram por sua precisão e por sua ênfase na observação empírica. Ao contrário de outros médicos da época, que se apoiavam principalmente em teorias e dogmas, Avicena buscava a experimentação e o exame clínico direto para entender as condições de saúde. Esse método, que valorizava a prática em vez de simplesmente a teoria, influenciou profundamente a medicina até o Renascimento e além. A relevância de Avicena, no entanto, não se limitou apenas à ciência e à filosofia. Ele também teve uma importante atuação política e social, sendo um médico e conselheiro em várias cortes de governantes e em cidades-chave do Império Islâmico. Sua posição de destaque em diversos círculos intelectuais e políticos da época revela não apenas a profundidade de seu conhecimento, mas também sua habilidade em navegar em contextos complexos, o que lhe permitiu disseminar suas ideias com maior eficácia. Apesar de sua carreira brilhante, Avicena também enfrentou desafios significativos ao longo de sua vida. Sua trajetória foi marcada por períodos de perseguição política e exílio. Esses desafios, no entanto, não diminuíram sua influência, ao contrário, ele continuou a escrever e ensinar, expandindo suas contribuições filosóficas e médicas enquanto enfrentava adversidades. Sua persistência diante das dificuldades de sua época reflete a força de seu caráter e a profundidade de seu compromisso com o saber. Além disso, Avicena foi um dos primeiros a questionar certos dogmas religiosos e científicos de seu tempo, apresentando novas ideias que desafiavam as explicações tradicionais sobre a natureza e o universo. Sua obra filosófica reflete uma busca pela verdade que se baseava em razão, lógica e uma profunda compreensão da natureza humana. Este compromisso com a razão e a análise crítica ajudou a moldar uma tradição filosófica que mais tarde seria central no desenvolvimento do pensamento moderno. No entanto, é importante destacar que a importância de Avicena não é apenas histórica ou acadêmica. Seu pensamento foi um dos pilares sobre os quais muitas áreas do conhecimento humano, incluindo a medicina, a física, a psicologia e a metafísica, foram construídas. Suas contribuições não só forneceram uma base para o conhecimento medieval, mas também estabeleceram os alicerces para as descobertas científicas que viriam séculos depois. Sua obra atravessou as barreiras do tempo e das culturas, inspirando não apenas os pensadores da sua época, mas também aqueles que vieram depois, de diferentes tradições e regiões.
Avicena nasceu em 980 na cidade de Afshana, uma pequena localidade próxima a Bukhara, que na época fazia parte do Império Samânida, situado no que hoje é o Uzbequistão. Este período de sua vida é cercado de mistério, já que pouco se sabe sobre as condições exatas de seu nascimento, além do fato de que ele veio ao mundo em uma região próspera, marcada por uma intensa troca cultural e intelectual. Bukhara, sua cidade natal, era um centro de aprendizado e um dos maiores polos de conhecimento islâmico, onde filósofos, matemáticos e cientistas de diversas partes do mundo se reuniam. A família de Avicena, embora de origem modesta, era altamente respeitada na região. Seu pai, Abdullah, era um alto funcionário do governo samânida e um homem com grande apreciação pela educação. Foi ele quem, desde cedo, incentivou Avicena a buscar o conhecimento, estabelecendo as bases para uma educação formal que mais tarde o levaria a se tornar um dos maiores intelectuais da história. A história de Avicena, desde seus primeiros anos, é marcada por uma educação rigorosa, que englobava diversas disciplinas, desde a literatura até a matemática e a filosofia. Avicena foi reconhecido por sua prodigiosa memória e inteligência desde muito jovem. Conta-se que aos 10 anos já dominava textos complexos de filosofia e ciência, impressionando seus mestres e familiares com seu vasto entendimento para a idade. Sua capacidade para aprender rapidamente fez com que ele fosse considerado um prodígio em sua cidade natal. Já aos 14 anos, Avicena havia se dedicado ao estudo do Alcorão, da lógica, da gramática árabe, da matemática e da medicina. Esse período inicial de sua vida foi marcado por uma intensa absorção de saberes, o que possibilitou seu desenvolvimento intelectual de maneira acelerada. Aos 16 anos, Avicena já era considerado um dos principais estudiosos de sua geração. Nesse período, seu interesse pela medicina começou a se intensificar, e ele passou a estudar profundamente os tratados médicos de Galeno e Hipócrates, grandes nomes da medicina grega. No entanto, o mais notável é que ele se dedicou ao estudo da prática médica com uma abordagem que ia além da simples leitura de textos. Avicena estava determinado a se tornar um médico, não apenas um estudioso, e sua experiência prática foi adquirida ao lidar com casos reais de doenças na região. O acesso à medicina na época, no Império Samânida, não era fácil. Contudo, Avicena conseguiu, por meio de sua excelente reputação acadêmica, ganhar a confiança dos médicos locais, e com isso, pôde se aprofundar ainda mais na prática clínica. Ele começou a aplicar os conhecimentos adquiridos em textos antigos, mas com uma ênfase no raciocínio crítico e na observação empírica, algo que, à época, ainda não era comum. Essa abordagem inovadora o ajudaria a mais tarde escrever o Al-Qanun fi al-Tibb, uma obra que seria fundamental para a medicina medieval. Enquanto se dedicava ao estudo das ciências naturais, Avicena também demonstrava grande interesse pela filosofia. Ele mergulhou nas obras de Aristóteles e Plotino, estudando-as profundamente para entender as ideias filosóficas que moldavam o pensamento de sua época. Avicena foi influenciado pelo racionalismo aristotélico, mas, ao mesmo tempo, procurou conciliar essas ideias com o pensamento islâmico, criando uma síntese original que mais tarde se tornaria um dos pilares da filosofia medieval. Seu trabalho filosófico, no entanto, não se limitava apenas à lógica ou à metafísica, mas se expandia para questões éticas, políticas e epistemológicas. Durante sua juventude, Avicena teve a oportunidade de aprender com diversos mestres, que o ajudaram a moldar sua visão de mundo. Seu primeiro grande mestre foi o filósofo e cientista Al-Farabi, um intelectual de destaque na época, que lhe introduziu ao pensamento aristotélico e à filosofia islâmica. Além disso, Avicena teve contato com médicos e filósofos que estavam na vanguarda do pensamento islâmico, permitindo-lhe se conectar com uma rede de conhecimento que abrangia desde a Pérsia até a Índia e o norte da África. Esse contexto de aprendizado foi fundamental para sua formação e posterior produção intelectual. Apesar de sua intensa dedicação aos estudos, a infância e adolescência de Avicena não foram isentas de dificuldades. Bukhara, como muitas outras regiões do Império Islâmico, estava marcada por instabilidade política e conflitos internos. Avicena, ainda jovem, foi testemunha das tensões políticas entre diferentes facções, o que resultou em períodos de tensão e até mesmo exílio para sua família. Essas circunstâncias o forçaram a sair de Bukhara aos 18 anos, em busca de um ambiente mais estável para continuar seus estudos.
Esse movimento de mudança seria um reflexo de sua vida futura, marcada por viagens e exílios, e que ajudaria a expandir seu conhecimento. Durante esse período de transição, Avicena começou a explorar diferentes regiões, viajando por várias cidades do Império Samânida e de territórios vizinhos. Essas viagens não só ampliaram seus horizontes, mas também o ajudaram a estreitar laços com intelectuais e médicos de diferentes culturas e tradições. Ele passou a estudar profundamente a filosofia islâmica e a ciência de diferentes correntes, desenvolvendo uma visão de mundo mais ampla e interconectada. Esses primeiros anos de vida de Avicena foram fundamentais para sua formação intelectual, pois o moldaram como um homem determinado, curioso e disciplinado. Suas experiências de aprendizado, seu contato com grandes mestres e sua convivência com o ambiente político turbulento contribuíram para que ele se tornasse um dos maiores pensadores da história. A jovem vida de Avicena, cheia de desafios, busca pelo conhecimento e influências de diferentes culturas, não apenas preparou o terreno para suas contribuições no campo da filosofia e da medicina, mas também refletiu os ideais de um homem que buscava a verdade, sem limitações impostas por sua época. Esses primeiros anos em que Avicena se destacou como um prodígio e um estudante incansável constituíram a base sólida sobre a qual ele construiria seu legado. A formação intelectual de Avicena, um dos maiores pensadores da Idade Média, foi profundamente moldada por um ambiente cultural e científico de grande efervescência. No contexto do Império Samânida, sua cidade natal, Bucara, era um dos centros mais importantes de aprendizado do mundo islâmico, repleta de bibliotecas, escolas e centros de estudo. Este ambiente favoreceu o florescimento de mentes brilhantes como a de Avicena, que, desde cedo, se imergiu na busca pelo conhecimento e na reflexão profunda sobre os grandes temas da filosofia, ciência e medicina. Avicena demonstrou, desde sua infância, uma capacidade excepcional de aprender e reter conhecimentos, o que o fez destacar-se entre seus colegas. Seus mestres, que eram figuras de grande renome, perceberam rapidamente seu talento e o guiaram em sua jornada intelectual. Ele teve contato com grandes filósofos, cientistas e médicos de sua época, o que contribuiu para que sua formação fosse multidisciplinar, abrangendo desde a lógica até as ciências naturais. Entre os mestres mais influentes que Avicena encontrou em sua juventude, destaca-se Al-Farabi, um filósofo e cientista de grande prestígio, cujas ideias sobre a filosofia aristotélica ajudaram a moldar o pensamento inicial de Avicena. Além de Al-Farabi, Avicena também teve a oportunidade de estudar com outros intelectuais que eram referência na medicina e na filosofia islâmica. Esses mestres não eram apenas fontes de conhecimento, mas também figuras que desafiavam Avicena a ir além das tradições e a questionar as visões predominantes da época. A medicina, por exemplo, era uma área de grande interesse para Avicena, e ele passou longas horas estudando os trabalhos de Galeno, Hipócrates e outros médicos gregos. No entanto, ele não se limitava a seguir as ideias desses mestres, ao contrário, Avicena era crítico e estava sempre disposto a testar as teorias e procurar por explicações mais detalhadas e racionais. O estudo das obras filosóficas de Aristóteles também foi fundamental na formação de Avicena. A filosofia aristotélica, que era central no pensamento islâmico da época, influenciou profundamente sua maneira de pensar. No entanto, Avicena não se contentou com a simples aceitação das ideias aristotélicas. Ele procurou reinterpretá-las à luz do Islã, criando um sistema filosófico próprio que misturava a lógica e a metafísica aristotélica com as crenças espirituais islâmicas. Esse esforço de síntese filosófica gerou uma filosofia que, por muitos séculos, se tornaria um dos principais alicerces do pensamento medieval islâmico e, mais tarde, do pensamento ocidental. Avicena também se dedicou profundamente à ciência, em especial à medicina, e seus estudos acadêmicos o levaram a explorar uma ampla gama de questões científicas. A medicina, como campo de estudo, era uma disciplina que, para Avicena, deveria ser tratada não apenas de maneira teórica, mas também prática. Ele acreditava que a medicina precisava ser baseada na observação clínica e na experimentação, algo que não era comum em sua época. Durante sua formação, ele teve contato com a obra de Galeno, mas foi além das explicações tradicionais, abordando doenças e tratamentos com uma visão crítica e inovadora. A formação acadêmica de Avicena não se limitava ao estudo de livros e teorias, ele também se envolvia ativamente em debates e discussões com outros pensadores e médicos.
esses diálogos e confrontos intelectuais contribuíram para o aprimoramento de suas ideias e permitiram-lhe desenvolver uma visão mais ampla sobre o mundo e a natureza humana. Além disso, esses debates ajudaram a refinar suas habilidades de argumentação lógica e filosófica, o que mais tarde se refletiria em suas obras escritas. Durante esse período de sua formação, Avicena também se distanciou das visões dogmáticas predominantes em várias escolas de pensamento, tanto religiosas quanto científicas. Ele acreditava que a razão deveria ser a guia principal para se chegar à verdade e que o conhecimento deveria ser buscado de forma independente de preconceitos e crenças estabelecidas. Essa postura crítica foi uma das marcas de sua filosofia e contribuiu para a sua visão de que a razão humana era uma ferramenta poderosa capaz de compreender o mundo em seus aspectos mais profundos. A sua formação acadêmica também foi caracterizada por uma abordagem holística, na qual ele buscava integrar diversas áreas do conhecimento, como a filosofia, a lógica, a física, a medicina e a psicologia. Para Avicena, o mundo era uma totalidade, e o conhecimento sobre ele deveria ser construído a partir de uma compreensão interconectada e integrada. Ele não via as disciplinas de forma isolada, mas como partes de um todo que se completava, e essa visão unificadora seria uma característica distintiva de sua obra. Durante sua juventude, Avicena também começou a se envolver com questões políticas e sociais, tendo trabalhado em cortes reais, onde sua formação acadêmica foi posta à prova. Ele não era apenas um acadêmico distante das questões práticas do mundo, mas alguém que estava profundamente envolvido com as realidades do seu tempo. Essa experiência política e social ajudou a moldar suas ideias sobre ética e governança, que mais tarde seriam refletidas em suas obras filosóficas. A formação acadêmica de Avicena, portanto, não foi apenas uma busca pelo saber teórico, mas também um processo de desenvolvimento intelectual que o levou a questionar e a aprofundar as questões mais complexas de seu tempo. A combinação de sua incrível capacidade de aprender, seu contato com grandes mestres, sua crítica às visões predominantes e sua dedicação à medicina e filosofia formaram a base de sua futura grandeza intelectual. Ao final dessa fase formativa, Avicena estava preparado para contribuir de maneira inovadora para o pensamento ocidental e islâmico, estabelecendo um legado que perduraria por séculos. A fase inicial da carreira de Avicena foi marcada por uma impressionante produtividade intelectual, que refletia a intensidade com a qual ele se dedicava ao estudo das ciências e da filosofia. Embora sua juventude tenha sido imersa em uma busca incansável por conhecimento, foi a partir dos 20 anos que Avicena começou a fazer contribuições significativas para os campos da filosofia e da medicina. Suas primeiras obras refletiam uma síntese entre a filosofia grega, especialmente a aristotélica, e a doutrina islâmica, permitindo-lhe criar um pensamento original que logo chamaria a atenção de seus contemporâneos. A primeira grande contribuição de Avicena à filosofia foi sua abordagem inovadora da lógica e da metafísica, áreas nas quais ele aplicou os ensinamentos de Aristóteles, mas também introduziu ideias próprias. Ele se dedicou a reinterpretar e, muitas vezes, expandir o pensamento de Aristóteles, especialmente no que diz respeito à questão da substância, do ser e da causalidade. Em sua obra Kitab al-Ifa, Só Livro da Cura, que mais tarde se tornaria uma de suas obras mais importantes, Avicena explorou essas questões de forma profunda, utilizando uma linguagem complexa e uma lógica rigorosa que buscavam combinar razão e espiritualidade de maneira harmoniosa. Avicena também se destacou pela maneira como utilizou o pensamento filosófico para enfrentar questões metafísicas fundamentais. Sua teoria sobre o ser necessário e o ser contingente o ajudou a estabelecer um diálogo entre a filosofia islâmica e o pensamento aristotélico. Para ele, o ser necessário, algo que não pode deixar de existir, era a chave para entender a origem de tudo o que existe, levando-o a um argumento que, mais tarde, influenciaria teólogos e filósofos ocidentais. Sua reflexão sobre a existência e a causalidade teve um grande impacto em filósofos medievais, como Tomás de Aquino, que mais tarde tomaria essas ideias como base para a sua própria teologia. Na medicina, Avicena começou a ganhar destaque ainda muito jovem. Seu trabalho foi marcado por uma análise crítica da medicina de sua época, que se baseava principalmente em teorias antigas de médicos gregos, como Hipócrates e Galeno. Avicena, no entanto, não se contentou com a simples repetição das ideias desses mestres, mas procurou reformular e aprimorar seus conceitos.
Ele acreditava que a medicina deveria ser uma ciência prática, baseada na observação dos sintomas e no tratamento direto dos pacientes, em vez de depender exclusivamente de teorias e dogmas. O Al-Qanun fi al-Tibb, o Cânone da Medicina, uma das obras mais emblemáticas de Avicenna, foi escrito como uma síntese de todo o conhecimento médico de sua época e foi um dos primeiros livros a unir teoria e prática de forma tão eficaz. O livro foi uma espécie de enciclopédia médica, abrangendo não apenas a anatomia, a fisiologia e a farmacologia, mas também a descrição de diversas doenças e seus tratamentos. O cânone também se destacava por sua abordagem sistemática e organizada, que permitiu que fosse usado como manual em muitas universidades e escolas médicas da Europa por séculos. Uma das principais inovações de Avicenna na medicina foi sua teoria sobre as doenças infecciosas. Ele foi um dos primeiros a sugerir que algumas doenças eram transmitidas por contato físico ou por ar, o que mais tarde seria confirmado pela teoria germinal da doença. Avicenna também se preocupava com a importância da prevenção das doenças, recomendando uma dieta equilibrada, exercícios físicos e higiene adequada, conceitos que estavam à frente de seu tempo. Além disso, sua abordagem sobre a psicologia e a medicina mental foi igualmente inovadora. Avicenna foi um dos primeiros a entender a relação entre o corpo e a mente, reconhecendo a importância da saúde mental no tratamento das doenças. Ele acreditava que as doenças mentais não deveriam ser tratadas apenas como questões espirituais ou religiosas, mas como condições que exigiam uma abordagem médica e terapêutica. Esse ponto de vista foi um marco na evolução do pensamento médico, já que, na época, as doenças mentais eram geralmente vistas sob uma ótica puramente religiosa ou sobrenatural. Em sua prática médica, Avicenna também introduziu métodos mais rigorosos de diagnóstico, focando em observações clínicas detalhadas e no histórico médico do paciente. Ele insistia na importância de entender a totalidade do indivíduo, incluindo seu estado físico, emocional e até mesmo espiritual. Essa abordagem holística foi uma das características distintivas de sua medicina e teve grande influência nas gerações subsequentes de médicos e cientistas. No campo filosófico, a contribuição de Avicenna foi igualmente marcante, pois ele conseguiu integrar o pensamento grego com as doutrinas islâmicas, criando um sistema filosófico que se tornou um ponto de referência para a filosofia medieval. Sua obra abordava temas como a natureza do conhecimento, a alma humana e a relação entre razão e fé. Avicenna acreditava que a razão era capaz de atingir um conhecimento verdadeiro, mas que a fé e a espiritualidade também eram necessárias para entender os aspectos mais profundos da realidade. Sua ideia de uma ciência perfeita ou que integrava a razão e a fé influenciaria os pensadores escolásticos na Europa, como Tomás de Aquino, que também buscava conciliar a filosofia aristotélica com a doutrina cristã. Durante essa fase de sua vida, Avicenna não se limitava a escrever, mas também interagia ativamente com outros estudiosos, médicos e filósofos, trocando ideias e testando suas próprias teorias. Ele se dedicava não apenas a entender as obras dos mestres, mas a reinterpretá-las e questioná-las de uma forma que mostrava sua habilidade crítica e originalidade. Sua capacidade de sintetizar diferentes correntes de pensamento foi uma das principais razões pelas quais suas obras sobreviveram por tanto tempo e continuaram a ser estudadas por gerações. À medida que Avicenna se destacava no campo acadêmico e científico, sua vida política e pessoal se tornava cada vez mais complexa. O Império Samânida, onde ele nasceu e iniciou sua trajetória intelectual, estava em um período de instabilidade política. As intrigas palacianas e as disputas entre as facções dentro do império criaram um ambiente tenso, o que afetou diretamente a vida de Avicenna. Seu envolvimento em questões políticas, embora indireto, o colocaria em situações desafiadoras que marcaram sua trajetória de vida. Na juventude, Avicenna já era um homem respeitado tanto por sua habilidade intelectual quanto por sua atuação como médico. Ele foi chamado para servir como médico na corte do príncipe Nusegunda, governante dos Samânidas. Sua competência em medicina lhe garantiu um lugar importante na corte, onde ele não apenas tratava os membros da família real, mas também se envolvia em assuntos administrativos e políticos. Apesar de sua popularidade e prestígio, a situação política na corte de Bucara era conturbada, com lutas pelo poder entre os membros da dinastia. A situação política foi ainda mais agravada por um golpe militar ocorrido na corte. Durante um período de instabilidade, o príncipe Nusegunda foi deposto e preso, o que resultou em uma mudança radical no cenário político da região.
Em meio a esse caos, Avicena foi acusado de conluio e de apoiar um dos facionados que lutavam pelo poder, o que causou um grande revés em sua vida. Mesmo sendo inocente, Avicena se viu forçado a fugir de Bucara para evitar represálias. Este episódio, marcado pelo exílio e pela perda temporária de sua posição privilegiada, foi um ponto de virada em sua vida e carreira. O exílio não foi apenas uma fuga física, mas também um momento de reflexão para Avicena. Ele se viu despojado de sua vida confortável na corte e de seu status como médico do príncipe, o que o obrigou a buscar novos caminhos para sua sobrevivência e desenvolvimento intelectual. No entanto, o exílio acabou sendo uma experiência transformadora, pois foi durante esse período que Avicena teve a oportunidade de expandir ainda mais seus horizontes, tanto intelectuais quanto geográficos. Ele passou por várias cidades e regiões, viajando para locais como Rai, Isfahan e Amada, onde continuou a se dedicar ao estudo e à prática médica. Durante o exílio, Avicena teve a chance de conhecer novos pensadores e médicos, o que ampliou ainda mais suas perspectivas. Ele também começou a se envolver mais profundamente com a filosofia islâmica, particularmente com questões relacionadas à teologia e à ética. Essa fase de sua vida foi marcada por uma intensificação de suas obras filosóficas, nas quais ele procurava sistematizar e desenvolver suas próprias ideias sobre a natureza do ser, a existência de Deus e a relação entre razão e fé. Na cidade de Rai, Avicena conseguiu conquistar a confiança de novos patronos, que lhe deram abrigo e oportunidades para continuar seu trabalho acadêmico. Durante sua estada em Rai, ele começou a escrever algumas de suas obras mais importantes, incluindo a sequência de textos que mais tarde se tornariam conhecidos como os Livros da Cura, uma obra monumental que cobria uma vasta gama de temas, desde a lógica até a medicina, passando pela metafísica e pela ética. Avicena conseguiu, assim, transformar o momento de crise em uma oportunidade para consolidar suas ideias, expandindo seu alcance intelectual. Com o tempo, Avicena se estabeleceu na cidade de Isfahan, onde se tornou médico e filósofo da corte do príncipe Shams al-Dawla. A cidade, que era um dos maiores centros culturais e acadêmicos da época, ofereceu-lhe um ambiente propício para continuar sua produção intelectual. Lá, ele teve a oportunidade de interagir com outros estudiosos e médicos, discutindo suas ideias sobre medicina, filosofia e a intersecção entre ambas as áreas. Sua posição em Isfahan era mais estável, e ele passou a desfrutar de um maior prestígio, mas sem nunca perder a consciência de que a instabilidade política podia voltar a afetá-lo. Apesar de sua vida relativamente mais tranquila em Isfahan, os conflitos internos da região não cessaram, e Avicena passou a viver com a constante preocupação de ser forçado a se deslocar novamente. A instabilidade política e a mudança nas dinastias locais foram um tema constante durante os anos em que ele passou em diversas cortes. Mesmo assim, sua produção intelectual continuou a crescer e a influenciar outros pensadores e médicos da época, como o famoso filósofo e médico árabe al-Biruni, com quem Avicena trocou correspondências sobre diversos temas científicos. As viagens e o exílio de Avicena também tiveram um impacto significativo em sua visão de mundo. Em meio à experiência de viver como um outsider, ele desenvolveu uma perspectiva crítica sobre os sistemas políticos e sociais que governavam as cidades islâmicas de seu tempo. Embora fosse profundamente devoto ao Islã e visse a religião como uma força essencial para guiar a moralidade e a ética, ele também acreditava na necessidade de um governo racional e justo, que fosse capaz de promover o bem-estar da sociedade sem cair em abusos de poder ou injustiças. Além de suas preocupações filosóficas e políticas, Avicena também refletia sobre o sofrimento humano, especialmente as dificuldades que ele próprio enfrentou durante o período de exílio. Essa experiência pessoal de deslocalização, somada ao sofrimento de ver sua própria terra natal e sua posição social abaladas, ajudou a moldar seu pensamento sobre a natureza da felicidade e da vida moral. Ele acreditava que a verdadeira felicidade não estava em bens materiais ou status social, mas na busca constante pelo conhecimento e pelo entendimento profundo da natureza do universo. Ao longo de sua vida, Avicena não foi apenas um pensador que abordou questões filosóficas e científicas isoladamente, mas um homem cuja obra refletiu uma busca incessante pela verdade em suas mais diversas formas. Após o período de exílio e as viagens que marcaram sua trajetória, ele finalmente encontrou um certo grau de estabilidade, e foi nesse momento que seu pensamento atingiu sua plenitude.
Seu legado, tanto na medicina quanto na filosofia, consolidou-se como uma síntese profunda entre a razão humana e a revelação divina, algo que o colocou em um lugar único na história do pensamento. Uma das maiores realizações de Avicena foi a sua tentativa de harmonizar a filosofia aristotélica com os preceitos islâmicos, criando uma escola de pensamento que ficou conhecida como a Peripatética Islâmica. No entanto, ao contrário de Aristóteles, que se baseava puramente na razão como meio de alcançar a verdade, Avicena propôs uma visão mais complexa, em que a razão humana era considerada uma ferramenta importante, mas subordinada à revelação divina. Ele acreditava que a razão poderia alcançar um conhecimento verdadeiro do mundo material, mas que a verdadeira compreensão da realidade transcendia o que poderia ser entendido apenas pela lógica e pela experiência. Avicena propôs a existência de uma realidade em dois níveis, o físico e o metafísico. Para ele, a razão humana poderia compreender os aspectos físicos do mundo, como os fenômenos naturais e os princípios de causa e efeito, mas a compreensão do aspecto metafísico, como a natureza de Deus e da alma humana, exigia uma abordagem espiritual. Ele acreditava que a filosofia deveria ser capaz de integrar esses dois níveis de conhecimento e que as questões espirituais e religiosas não eram antagônicas ao conhecimento racional. Essa integração seria uma das características mais marcantes de seu pensamento. Em seu trabalho Kitab al-Ifa, Só Livro da Cura, Avicena não apenas abordou questões médicas, mas também se debruçou sobre a filosofia da ciência, a lógica e a metafísica. A obra foi um marco no campo da medicina, oferecendo uma visão abrangente dos conhecimentos médicos da época, mas também abordando questões fundamentais sobre a natureza da saúde, da doença e da cura. Seu método de diagnóstico e tratamento, que enfatizava a observação cuidadosa do paciente, tornou-se um modelo para a medicina científica e prática. Ao mesmo tempo, as discussões filosóficas presentes no IFA tornaram-se fundamentais para o desenvolvimento do pensamento medieval, tanto no mundo islâmico quanto no ocidental. No entanto, a contribuição filosófica de Avicena não se limitou à sua obra médica. Em sua obra Kitab al-Najat, Só Livro da Salvação, ele desenvolveu uma análise profunda sobre a metafísica, onde abordou a natureza do ser, a causalidade e a estrutura do cosmos. Avicena foi um dos primeiros a formular uma teoria do ser necessário, que se tornou um tema central na filosofia medieval. Ele argumentava que, para que existisse algo, deveria haver um ser necessário que não dependesse de outra coisa para sua existência, e um conceito que influenciaria profundamente o pensamento posterior, incluindo teólogos cristãos como Tomás de Aquino. A relação entre filosofia e religião foi, sem dúvida, um dos aspectos mais complexos do legado de Avicena. Ele não via a razão e a fé como forças opostas, mas como complementares. Enquanto a razão humana poderia revelar aspectos da realidade material, a fé revelava a verdadeira natureza do ser humano e do universo, incluindo a existência de um Criador transcendente. Essa concepção foi essencial para que Avicena pudesse discutir a natureza de Deus de maneira filosófica, sem abandonar sua fé islâmica. A reflexão de Avicena sobre Deus, a alma e a criação levou à construção de uma visão sistemática da metafísica, na qual a harmonia entre ciência e religião se tornou central. Outro aspecto importante de seu pensamento foi sua teoria sobre a alma humana. Avicena acreditava que a alma era composta de diferentes faculdades, que eram responsáveis por funções como a percepção, o raciocínio e a vontade. Ele argumentava que a alma era imortal, e que seu destino estava ligado ao desenvolvimento da razão e ao alinhamento com a verdade divina. Essa concepção da alma influenciou tanto a filosofia islâmica quanto o pensamento medieval cristão e foi amplamente discutida por filósofos posteriores. Além das suas obras filosóficas e médicas, Avicena também se destacou pela sua habilidade de sintetizar e preservar o conhecimento acumulado de diversas culturas. Ele se tornou um dos maiores responsáveis pela transmissão do saber grego e persa para o mundo islâmico e, posteriormente, para a Europa. Suas traduções e interpretações das obras de Aristóteles, Galeno e outros filósofos antigos foram fundamentais para que o pensamento grego fosse preservado e transmitido às gerações subsequentes. Sua obra teve um impacto duradouro em várias disciplinas, incluindo a matemática, a física, a lógica e a psicologia. A escola de pensamento de Avicena não se limitou às suas próprias obras, mas também influenciou diretamente diversos pensadores e cientistas, tanto no mundo islâmico quanto na Europa medieval. Filósofos como Al-Ghazali,
que criticaram algumas das ideias de Avicena, também foram forçados a dialogar com seu trabalho, o que ampliou ainda mais o impacto de suas ideias. No Ocidente, suas obras filosóficas e científicas foram traduzidas para o latim durante a Idade Média e se tornaram uma referência essencial para filósofos escolásticos, como Tomás de Aquino, que procuravam integrar a filosofia aristotélica com o cristianismo. O legado de Avicena também se reflete na medicina, onde ele é lembrado como um dos maiores médicos da história. Seu Al-Qanun fi al-Tibb, só cânone da medicina, não apenas consolidou os conhecimentos médicos da época, mas também introduziu novos conceitos que anteciparam descobertas científicas importantes. Suas observações sobre a fisiologia, a anatomia e as doenças ainda são relevantes em muitos aspectos, e sua influência perdurou até o Renascimento, quando médicos europeus começaram a redescobrir suas obras. Além disso, sua compreensão da medicina como uma ciência que deve ser fundamentada na razão e na observação empírica fez com que Avicena fosse um dos primeiros a integrar a experimentação científica com a prática médica. Ele foi um dos pioneiros na introdução de métodos rigorosos de diagnóstico e tratamento baseados na análise clínica dos pacientes, algo que se tornaria um princípio central na medicina moderna. O impacto de Avicena foi ainda mais profundo quando se considera a maneira como ele conseguiu unir diferentes campos do conhecimento. Sua obra representa uma tentativa de integrar a lógica, a ética, a metafísica, a medicina e a ciência em um sistema coeso de entendimento. Esse esforço de unificação do saber reflete um ideal de conhecimento que transcende as limitações de uma disciplina isolada, e essa visão holística foi uma característica fundamental de sua obra. A figura de Avicena, ao longo de sua vida e após sua morte, foi envolta em uma complexa rede de discussões e controvérsias filosóficas. Embora tenha sido reverenciado como um dos maiores pensadores do mundo islâmico e da história do pensamento ocidental, sua obra também foi alvo de críticas por parte de diferentes correntes filosóficas e religiosas. As divergências geradas por suas ideias sobre a relação entre razão e fé, a natureza de Deus e a alma humana levaram a debates intensos, cujas repercussões podem ser sentidas até os dias de hoje. Um dos maiores focos de controvérsia em torno de Avicena foi sua concepção sobre a existência de um ser necessário ou o entendimento de Deus. Embora ele tenha defendido uma visão da religião islâmica que integrava a razão e a fé, algumas de suas ideias foram consideradas problemáticas por filósofos e teólogos. A tese de Avicena de que Deus, como um ser necessário, era o princípio causal de toda a criação foi vista por alguns como uma tentativa de racionalizar a divindade de forma excessivamente intelectual e impessoal, algo que poderia colocar em risco a compreensão tradicional de Deus como um ser pessoal e ativo no mundo. Essa visão desencadeou críticas especialmente de pensadores islâmicos que, embora profundamente influenciados por Avicena, achavam que suas interpretações poderiam desvirtuar os princípios fundamentais do Islã. Entre os críticos mais destacados de Avicena estava Al-Ghazali, um dos maiores teólogos e filósofos islâmicos, que se opôs fortemente à sua abordagem da metafísica e da epistemologia. Al-Ghazali questionou as ideias de Avicena sobre a causalidade e a natureza da realidade, argumentando que a razão humana era limitada e incapaz de compreender plenamente a essência divina. Ele também criticou a visão de Avicena sobre a alma, argumentando que sua interpretação filosófica desconsiderava os aspectos espirituais e religiosos da vida humana. O confronto entre as visões de Avicena e Al-Ghazali, que se intensificou com o tempo, tornou-se um dos debates filosóficos mais importantes da história do pensamento islâmico. Al-Ghazali, em particular, acusou Avicena de ser excessivamente racionalista e de adotar uma visão do mundo que estava em desacordo com a revelação divina. Para Al-Ghazali, a razão humana não poderia alcançar o conhecimento absoluto de Deus ou da verdade última, e ele defendia uma abordagem mais mística e direta da espiritualidade. O filósofo criticou a maneira como Avicena via a relação entre razão e fé, sugerindo que essa divisão poderia enfraquecer a autoridade da religião. Essa crítica gerou um ambiente de polarização dentro do pensamento islâmico, levando a um profundo cisma entre os filósofos que seguiam Avicena e os que o desafiavam. No entanto, a crítica de Al-Ghazali não foi apenas uma reação religiosa, mas também uma crítica filosófica significativa. Al-Ghazali atacou a ideia de Avicena de que a razão humana poderia ser a chave para a compreensão do universo, afirmando que a razão era falha e que apenas a experiência direta da transcendência poderia revelar a verdadeira natureza de Deus.
O trabalho de Al-Ghazali, especialmente sua obra Tafafut al-Falazifa, A Incoerência dos Filósofos, foi um dos maiores ataques ao racionalismo filosófico de Avicena e à tentativa de integrar a razão humana com a fé islâmica. Ele alegou que muitos dos pensadores peripatéticos, como Avicena, haviam distorcido a mensagem da revelação religiosa ao tentar explicar o universo de maneira puramente racionalista. Esse debate sobre a razão e a revelação teve um grande impacto não só no mundo islâmico, mas também no pensamento cristão medieval. No Ocidente, a obra de Avicena foi transmitida para o latim, onde filósofos como Tomás de Aquino se depararam com as questões levantadas pelo pensador persa. Embora Aquino tenha sido profundamente influenciado por Avicena em muitos aspectos, ele também se distanciou de suas conclusões sobre a causalidade e a natureza divina. Para Tomás de Aquino, a razão e a fé não eram simplesmente compatíveis, mas deveriam ser harmonizadas de maneira a respeitar as tradições religiosas cristãs. Assim, a influência de Avicena no Ocidente foi ao mesmo tempo grande e controversa, levando a um diálogo contínuo entre as ideias de Avicena e os filósofos cristãos. O impacto das críticas a Avicena não se limitou à filosofia. Na medicina, seus escritos também geraram divisões entre os médicos e estudiosos da época. Muitos, especialmente no mundo islâmico, viam Avicena como uma autoridade imbatível na medicina, mas outros começaram a questionar a validade de suas teorias. Seus contemporâneos começaram a notar que a medicina de Avicena, embora extremamente avançada para sua época, estava, em alguns pontos, ultrapassada, especialmente no que diz respeito à compreensão dos processos biológicos. Isso se deu, em parte, pela falta de conhecimento moderno em áreas como microbiologia e genética, o que fez com que certos conceitos de Avicena, como as causas das doenças e os tratamentos prescritos, fossem gradualmente revisados. Na prática médica, algumas das abordagens de Avicena, como o uso de determinados medicamentos e terapias, foram substituídas por novas descobertas. Contudo, muitos dos princípios médicos fundamentais que ele estabeleceu, como a importância de uma avaliação clínica detalhada, o conceito de prevenção e a ênfase na observação empírica, permanecem relevantes até hoje. A complexidade de sua obra médica, embora questionada, ainda é admirada pela profundidade e pela tentativa de sistematizar o conhecimento médico da época. Por isso, sua influência perdurou em muitas escolas médicas ao longo dos séculos, mesmo em face das críticas e revisões feitas por seus sucessores. Além disso, as controvérsias envolvendo Avicena também revelam o modo como sua filosofia se posicionou dentro de um amplo espectro de pensamentos que se chocavam entre si. Sua tentativa de compatibilizar a filosofia aristotélica com o Islã foi vista, por muitos, como uma forma de idealismo sistemático que arriscava diluir os fundamentos religiosos da fé muçulmana. Em contraste, ele foi um defensor da ideia de que o verdadeiro entendimento da realidade, tanto material quanto espiritual, deveria ser alcançado por meio da razão, da reflexão e da busca incessante pelo conhecimento. Essa visão fazia com que Avicena fosse visto como um revolucionário dentro do contexto intelectual da sua época, mas também o tornava alvo de ataques e críticas, vindos de vários frontes. A importância do legado de Avicena não se restringiu ao mundo islâmico ou ao Oriente Médio, mas se estendeu, de maneira significativa, ao pensamento ocidental. Suas obras, especialmente nas áreas de filosofia e medicina, atravessaram fronteiras culturais e religiosas, marcando profundamente o desenvolvimento da ciência e da filosofia na Europa medieval e no Renascimento. A transmissão do seu pensamento para o Ocidente se deu, em grande parte, através das traduções de suas obras para o latim, especialmente durante o século XII, quando o contato com o mundo islâmico foi intensificado. Esse processo não só reintroduziu as ideias aristotélicas, mas também as enriqueceu com a perspectiva única de Avicena, que incorporava elementos da filosofia grega, do pensamento islâmico e da lógica medieval. Avicena teve um impacto profundo nas universidades medievais, que estavam no centro da educação na Europa. Suas ideias sobre lógica, metafísica e ética foram estudadas por teólogos e filósofos cristãos, muitos dos quais tentaram reconciliar o pensamento aristotélico com a doutrina cristã. Sua obra Kitab al-Ifa, que reunia tanto sua filosofia quanto suas descobertas científicas, foi um dos principais textos utilizados nas escolas medievais. Seu tratamento das ciências naturais, combinando teoria e prática, apresentou uma metodologia que se mostrou influente nas universidades europeias por séculos.
Tomás de Aquino, o filósofo e teólogo medieval mais proeminente, é um exemplo claro de como a obra de Avicena ajudou a moldar o pensamento ocidental. Embora Aquino tenha sido influenciado principalmente por Aristóteles, muitas de suas ideias e conceitos foram filtrados através da obra de Avicena. Um dos maiores legados de Avicena para Aquino foi sua abordagem filosófica sobre a causalidade, o ser necessário e a existência de Deus. A distinção que Avicena fez entre o ser necessário e o ser contingente, e sua definição de Deus como o ser cuja existência é essencial, foi adotada por Aquino em sua própria formulação sobre a existência divina. Além disso, as questões epistemológicas levantadas por Avicena também se refletiram no pensamento medieval ocidental. A maneira como Avicena tratou a relação entre razão e fé, e a importância da razão como meio de compreensão da realidade, foi um tema que perdurou na escolástica medieval. Sua noção de que a razão humana, embora limitada, podia acessar verdades fundamentais sobre a natureza do universo, foi desenvolvida por pensadores cristãos como Aquino, que buscavam uma síntese entre fé e razão. A crítica de Avicena à ideia de uma separação radical entre religião e ciência foi fundamental para moldar o debate filosófico que floresceu na Idade Média e no Renascimento. No campo da medicina, Avicena também teve uma influência decisiva no Ocidente. Sua obra Al-Qanun fi al-Tibb, o Cânone da Medicina, tornou-se o texto médico central nas universidades europeias por vários séculos. Durante a Idade Média, médicos europeus como Guy de Chauliac e outros mestres da medicina estudaram o cânone e o usaram como uma base para suas práticas. As explicações de Avicena sobre doenças, anatomia e tratamentos médicos ainda eram seguidas na Europa até o Renascimento, quando novas descobertas científicas começaram a contestar alguns dos métodos antigos. O método de Avicena de observar, classificar e diagnosticar doenças foi um marco na evolução da medicina como uma ciência empírica. Sua ênfase na importância do diagnóstico detalhado e na relação entre os sintomas e as condições do paciente antecipou a medicina moderna em muitos aspectos. Por exemplo, suas ideias sobre a importância do ambiente e da dieta no tratamento de doenças foram fundamentais para os primeiros passos da medicina preventiva. A maneira como ele organizou o conhecimento médico, combinando a tradição grega com suas próprias descobertas, serviu de base para médicos europeus que estavam começando a explorar e organizar o saber médico de maneira sistemática. No entanto, a influência de Avicena não se limitou apenas à medicina prática. Sua obra também tinha uma dimensão filosófica que reverberou na forma como a ciência seria vista no Ocidente. Em um momento em que a pesquisa científica estava começando a ser vista como uma busca legítima pela verdade, a ênfase de Avicena na razão e no método científico deu suporte à ideia de que o conhecimento do mundo natural podia ser alcançado por meio de observação, experimentação e reflexão. Esse legado foi aproveitado durante o Renascimento, quando cientistas como Leonardo da Vinci e Galileu Galilei, influenciados pela redescoberta da obra de Avicena, começaram a aplicar métodos mais empíricos à ciência. Avicena também foi responsável pela transmissão de muitos conceitos filosóficos fundamentais da filosofia grega para o Ocidente. O estudo das obras de Aristóteles, que Avicena sistematizou e comentou, foi um dos pilares da educação medieval. Ele foi um dos primeiros a traduzir e interpretar os textos aristotélicos, particularmente suas obras sobre lógica, física e metafísica. As escolas medievais de filosofia cristã, especialmente na escolástica, adotaram muitas das interpretações de Avicena sobre a metafísica aristotélica, o que levou à construção de uma filosofia mais refinada que integrava a lógica aristotélica com a teologia cristã. Outro conceito importante transmitido por Avicena foi a ideia de que a alma humana tinha diferentes faculdades e que sua imortalidade dependia do desenvolvimento intelectual e espiritual do indivíduo. Essa ideia influenciou a filosofia cristã medieval e também teve um impacto duradouro nas teorias psicológicas que surgiram na Europa. O pensamento de Avicena sobre a alma e a mente humana continuou a ser estudado por filósofos como René Descartes, que procuraram compreender a natureza da consciência e da existência humana a partir de uma perspectiva filosófica. No entanto, o impacto de Avicena não se limitou apenas à filosofia e à medicina. Ele também influenciou as matemáticas e as ciências naturais. Avicena foi um dos primeiros pensadores a integrar a filosofia aristotélica com a matemática, usando-a para explicar fenômenos naturais. Sua abordagem da lógica e da razão proporcionou uma base para a matemática medieval, que seria crucial para os avanços posteriores na física e na astronomia.
Os astrônomos da Idade Média, por exemplo, se depararam com as obras de Avicena e as utilizaram para desenvolver teorias sobre o movimento dos astros. Avicena, com sua abordagem inovadora e integrada do pensamento, não só moldou a filosofia ocidental e as ciências, mas também deixou uma marca indelével no mundo islâmico, especialmente no que diz respeito à racionalidade e à inter-relação entre razão e fé. Sua obra não foi apenas uma contribuição filosófica, mas também um reflexo das tensões e da evolução do pensamento islâmico medieval, um período em que a razão e a revelação divina foram colocadas frequentemente em diálogo. O legado de Avicena neste contexto é multifacetado, abrangendo questões epistemológicas, metafísicas e teológicas que continuaram a ser debatidas e desenvolvidas por gerações posteriores. Dentro da tradição islâmica, Avicena se destacou como um dos maiores filósofos a tentar integrar a filosofia aristotélica com os ensinamentos islâmicos. Sua obra teve um papel fundamental na construção de um racionalismo islâmico, que buscava conciliar a filosofia grega com a doutrina muçulmana. Para Avicena, a razão não apenas estava em sintonia com a fé, mas era essencial para a compreensão da verdade última, que era Deus. Ele acreditava que a filosofia, longe de ser um campo de conhecimento antitético à religião, deveria ser vista como uma ferramenta para interpretar e explicar os mistérios da criação divina. Essa fusão de fé e razão representava, em grande parte, a maneira como ele via o papel da filosofia na vida islâmica. Uma das contribuições mais significativas de Avicena foi sua compreensão da filosofia como uma busca contínua pela verdade. Em um mundo dominado por uma visão religiosa predominante, onde a revelação era central, Avicena introduziu um pensamento filosófico que sugeria que, embora a revelação divina fosse crucial para a fé, a razão humana também era capaz de compreender aspectos profundos da realidade. Esse ponto de vista fez com que ele fosse visto como um líder dentro da tradição peripatética islâmica, uma vertente que tentou aplicar a filosofia aristotélica ao mundo muçulmano, mas com uma adaptação própria que levava em consideração a unicidade de Deus e a centralidade da metafísica divina. Além disso, Avicena também se destacou na crítica de algumas das interpretações mais rígidas do Islã que viam a razão como um obstáculo à fé. Ele se opôs veementemente a ideias que limitavam o conhecimento humano e a compreensão racional do universo, defendendo que a razão era, na verdade, um reflexo da sabedoria divina. Isso gerou uma linha de pensamento que influenciou tanto pensadores islâmicos quanto ocidentais, que passaram a ver a razão não como algo dissociado da fé, mas como uma ferramenta divina. Sua filosofia era um convite ao pensamento crítico, a um exercício intelectual que se desvia do dogmatismo e busca integrar a razão ao entendimento profundo de Deus e do universo. O impacto da obra de Avicena foi substancial no contexto histórico do Império Islâmico, especialmente nas escolas de filosofia que floresceram nas cidades de Bagdá, Cairo e Córdoba. Seus escritos ajudaram a moldar a teologia islâmica, especialmente em relação à natureza de Deus, ao entendimento da alma humana e ao papel do ser humano no cosmos. Pensadores muçulmanos posteriores, como Al-Ghazali e Averroes, se envolveram diretamente com as ideias de Avicena, muitas vezes em debates filosóficos que se tornaram clássicos no pensamento islâmico. Ainda que Avicena tenha sido visto por muitos como um farol de racionalismo dentro do pensamento islâmico, sua relação com outros filósofos muçulmanos também foi de crítica e revisão. A crítica de Al-Ghazali, por exemplo, foi uma das mais significativas dentro da filosofia islâmica. Enquanto Al-Ghazali representava uma linha mais mística e teológica, Avicena se situava em uma linha filosófica mais racionalista. Al-Ghazali questionava a validade das filosofias peripatéticas, acusando-as de desviar-se dos verdadeiros ensinamentos islâmicos. No entanto, essa oposição não apagou a influência de Avicena, mas, de certa forma, estabeleceu um campo de debate que enriquecia a tradição filosófica islâmica e gerava novas correntes de pensamento. O racionalismo islâmico, fortemente promovido por Avicena, também gerou um clima intelectual em que a filosofia se viu como uma disciplina central. Muitos estudiosos muçulmanos viam a filosofia como uma maneira de entender o design divino e a ordem do universo. A interdependência entre a lógica aristotélica e a teologia islâmica foi um tema recorrente, e os estudiosos que seguiam a linha de Avicena viam a razão como um caminho válido para acessar a verdade absoluta, que é a própria existência e natureza de Deus.
Entretanto, o legado de Avicena não se limitou apenas ao domínio intelectual, mas também teve implicações na formação de uma visão de mundo que influenciou a política, a ciência e a cultura no mundo islâmico medieval. Sua tentativa de integrar as ciências naturais e a filosofia com a religião ajudou a criar um ambiente onde o conhecimento era visto como algo a ser conquistado por meio da razão e da reflexão, mas também como uma busca espiritual e filosófica. Isso permitiu uma expansão do saber humano dentro de uma estrutura religiosa, que favorecia o desenvolvimento das ciências, especialmente em áreas como a medicina, a astronomia e a matemática. Na medicina, por exemplo, o racionalismo de Avicena se manifestou na tentativa de entender a fisiologia humana e as doenças de uma maneira mais científica. Suas teorias sobre a saúde e a doença, embora baseadas na tradição grega, foram adaptadas e ampliadas para incorporar uma visão mais holística do ser humano, que unia corpo e espírito. Essa abordagem da saúde não era apenas pragmática, mas também filosófica, já que envolvia a crença de que a saúde era um reflexo do equilíbrio entre a razão e a alma. Isso influenciou fortemente os médicos muçulmanos e, mais tarde, os médicos europeus durante a Idade Média. Além disso, o racionalismo de Avicena trouxe consigo uma mudança no modo como as pessoas viam a relação entre o homem e o cosmos. Ele via o universo como um sistema lógico, governado por leis universais que podiam ser compreendidas e estudadas pela razão humana. Sua concepção de Deus, como o ser necessário e eterno que cria e mantém a ordem do universo, foi crucial para a forma como os filósofos posteriores trataram o tema da causalidade e da existência. Essa abordagem proporcionou uma base filosófica sólida que influenciou a cosmologia e as ciências naturais nos séculos seguintes. Ainda assim, o pensamento de Avicena foi, de certa forma, um ponto de transição. Enquanto ele defendia a ideia de que a razão e a fé eram complementares, seus seguidores e críticos continuaram a explorar e a expandir suas ideias. As escolas filosóficas islâmicas que seguiram sua linha de raciocínio buscaram compreender mais profundamente a relação entre Deus, o homem e o universo. A tensão entre o racionalismo de Avicena e as correntes mais místicas que surgiram dentro do Islã, como a filosofia sufista, tornou-se um dos grandes temas do pensamento islâmico ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos, o nome de Avicena, ou Ibn Sina, continuou a ressoar não apenas nas esferas acadêmicas, mas também em uma variedade de campos do conhecimento humano. Sua capacidade de sintetizar diferentes tradições filosóficas e científicas, buscando a verdade universal, fez dele um pensador imortal. Suas ideias transcenderam as fronteiras do tempo e do espaço, influenciando pensadores de todas as culturas e tradições, tanto no Oriente quanto no Ocidente. No contexto contemporâneo, é possível perceber o quanto seu pensamento continua relevante, seja na filosofia, na medicina, na ciência ou mesmo nas questões sociais e espirituais que o mundo enfrenta. A maneira como Avicena integrou a razão à fé foi uma das suas maiores contribuições para o pensamento filosófico. Em um mundo cada vez mais marcado pela polarização entre ciência e religião, sua visão holística de que ambas poderiam coexistir de maneira harmônica se tornou um modelo para pensadores contemporâneos. A ideia de que a razão humana não está em conflito com a revelação divina, mas sim em sintonia com ela, inspira um diálogo entre a ciência e a espiritualidade que é fundamental nos debates atuais sobre ética, moralidade e os limites do conhecimento humano. Em um mundo onde muitas vezes ciência e religião são vistas como esferas distintas, o legado de Avicena serve como uma lembrança poderosa de que ambos os campos podem, na verdade, complementar-se e enriquecer a busca humana pela verdade. No campo da medicina, o cânone da medicina de Avicena, com sua profundidade e inovação, ainda é estudado em escolas de medicina ao redor do mundo. Sua contribuição para a medicina não se limitou ao seu tempo, ele ajudou a fundamentar a medicina moderna ao sugerir uma visão mais científica e integrada do corpo humano. Avicena propôs que a saúde não era apenas a ausência de doença, mas um estado de equilíbrio físico, emocional e espiritual. Essa perspectiva holisticamente integrada foi uma antecipação das abordagens modernas de cuidados de saúde, que cada vez mais buscam tratar o paciente como um todo e não apenas como um conjunto de sintomas a serem eliminados. Em tempos de crescente interesse por práticas como a medicina integrativa e a saúde mental, o pensamento de Avicena se mostra ainda mais relevante. Além disso, sua abordagem meticulosa da análise dos processos médicos e a maneira como ele desenvolveu suas técnicas diagnósticas são uma ponte entre o conhecimento empírico do passado e os avanços científicos do presente.
No século XXI, a pesquisa médica continua a avançar em uma direção onde a combinação de dados empíricos com um entendimento filosófico mais amplo da natureza humana ganha cada vez mais destaque. A medicina moderna, especialmente em sua abordagem preventiva, pode encontrar paralelos nas ideias de Avicena, que via a saúde como algo que envolve tanto fatores internos quanto externos, incluindo o equilíbrio emocional e psicológico. Na filosofia, o legado de Avicena também perdura. Sua leitura da metafísica aristotélica e sua adaptação das ideias gregas à sua própria visão do mundo foram fundamentais para a construção do pensamento filosófico posterior. No entanto, a obra de Avicena não se limitou apenas a uma reinterpretação da filosofia grega. Ele propôs novas ideias sobre a causalidade, o ser e a existência, discutindo conceitos que seriam retomados por filósofos de renome, como René Descartes e Immanuel Kant. Seu pensamento influenciou a tradição escolástica medieval e também teve impacto no Iluminismo, uma época em que a razão se tornou central no entendimento do mundo. Um aspecto notável da obra de Avicena é a sua compreensão da alma humana, algo que ainda continua a ser debatido e explorado na filosofia e na psicologia contemporânea. Sua teoria de que a alma humana possui faculdades distintas, e a vegetativa, a sensitiva e a racional, e oferece uma visão fascinante sobre a psicologia humana, antecipando questões que seriam desenvolvidas com mais profundidade na psicologia moderna. Sua exploração da relação entre corpo e alma permanece uma contribuição essencial, ajudando a construir o entendimento de que a mente e o corpo são partes interconectadas da experiência humana. Além de suas contribuições para a filosofia e a medicina, a obra de Avicena também abriu caminho para uma compreensão mais ampla do mundo natural e do cosmos. Sua tentativa de explicar o funcionamento do universo por meio de princípios lógicos e científicos, muitas vezes integrados com uma cosmologia teológica, teve grande influência sobre a astronomia medieval. Avicena ajudou a fundar a ideia de um universo ordenado e lógico, no qual as leis da física podiam ser compreendidas através da razão humana. Essa perspectiva continuaria a se desenvolver ao longo dos séculos, especialmente durante a Revolução Científica e, mais tarde, na física moderna, que buscaria descrever as leis do universo de uma maneira cada vez mais precisa e complexa. Além de sua obra acadêmica, Avicena também exemplifica um modelo de pensador que buscava a verdade não apenas para si mesmo, mas como um bem comum para a humanidade. Sua vida e seu trabalho refletem a busca incansável pelo conhecimento e a superação de barreiras culturais e religiosas. Ele viveu em um mundo multicultural e múltiplos fatores religiosos e sociais moldaram seu pensamento, mas sua vontade de ir além das limitações do seu tempo fez dele um exemplo de universalismo intelectual. Seu legado permanece um convite para que, nos dias de hoje, busquemos também ultrapassar as divisões e trabalhar pela construção de um entendimento global mais profundo e mais integrado. No entanto, o pensamento de Avicena também nos confronta com questões filosóficas que continuam a ser altamente relevantes na era contemporânea. Sua visão da razão humana, como um meio poderoso de buscar a verdade, desafia os padrões da era digital, onde a informação está amplamente disponível, mas a profundidade do pensamento crítico muitas vezes é relegada. Em tempos de fake news e polarização social, as ideias de Avicena sobre a importância do raciocínio lógico e da investigação cuidadosa têm um apelo renovado, lembrando-nos de que o conhecimento verdadeiro exige esforço, reflexão e uma busca constante pela clareza e pela compreensão profunda. O legado de Avicena, portanto, não é apenas um legado do passado, mas uma ponte para o futuro. Suas ideias continuam a oferecer uma base sobre a qual podemos construir e expandir nosso entendimento do mundo. Ele nos ensina que, por mais que as condições do mundo mudem, a busca pela verdade, pela sabedoria e pelo entendimento humano deve sempre estar no centro do nosso esforço coletivo. O conhecimento, para Avicena, não era apenas algo a ser acumulado, mas uma prática constante de reflexão, integração e evolução do pensamento. Assim, o pensamento de Avicena não se limita ao seu próprio tempo ou ao seu próprio contexto cultural. Sua visão integradora da razão e da fé, da filosofia e da ciência, do corpo e da alma, oferece um modelo de pensamento que ainda ressoa profundamente na sociedade contemporânea. Ao refletirmos sobre seu legado, somos convidados a pensar de forma mais crítica, mais profunda e mais holística sobre o conhecimento, a verdade e a vida humana. Avicena não apenas fez história, mas continua a inspirar um diálogo entre o passado e o presente, entre as diferentes culturas e tradições,
promovendo uma busca incansável pela sabedoria universal.